Boa noite a todas e a todos que nos assistem aqui pelo YouTube do Curta Caicó. É uma honra para a gente, uma felicidade receber vocês aqui nesta noite de abertura do festival, que acontece esse ano na sua terceira edição, completamente digital, né? Devido ao isolamento social, para o combate ao novo coronavírus. Então, a gente está aqui celebrando o cinema do Nordeste, do Rio Grande do Norte. E para mim é um prazer muito grande, uma satisfação muito grande ter essas pessoas aqui hoje, que é o cineasta e fotógrafo Walter Carvalho, a pesquisadora Flávia Assaf e o Raildo Lucena, que é coordenador do festival. Então, eu passo a palavra aqui para o Raildo para dar as boas-vindas para o festival. A gente está começando a terceira edição, uma noite histórica que a gente está reunindo aqui. O Walter Carvalho, que foi o fotógrafo do Boi de Prata, a Flávia, que pesquisou sobre o filme, a Raildo, que fotógrafo do festival há mais de 3 anos, esse é o terceiro ano consecutivo. Deixa a palavra com você para dar as boas-vindas, Raildo. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui, fazendo a abertura do terceiro Curta Caicó e uma noite histórica, Nós estamos celebrando a nossa história, celebrando as nossas memórias, celebrando as nossas raízes, com esse bate-papo incrível com Walter Carvalho, que é um cara que nos inspira no cinema, e que teve um dos seus primeiros trabalhos aqui na nossa cidade de Caicó, com Boi de Prata, um filme que representa a nossa resistência, um filme que representa as nossas raízes, a nossa cultura, e para a gente é uma satisfação imensa, nesse momento de tantas dificuldades, de pandemia, de tantas notícias negativas, nós estarmos celebrando a arte, celebrando a cultura, e também estar aqui com Flávia Assaf, pesquisadora que estudou a fundo o Boi de Prata, e assim, nós relançamos, Flávia, ano passado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, depois de um esforço seu para poder fazer todo um trabalho de restauração do filme, e para a gente é uma satisfação muito grande. O Curta Caicó está chegando à sua terceira edição, 2 edições aí, nós tivemos muita dificuldade para segurar esse festival, mas com muita raça, com muita coragem, e envolvendo as pessoas, Cada vez mais nós estamos envolvendo, tanto do Rio Grande do Norte, como da Paraíba, de Pernambuco, de pessoas do audiovisual, que estão aí com a gente, e a cada ano a gente cresce. 400 filmes na primeira edição, 535 na segunda, 662 inscrições nessa terceira edição. Lançamos um stream, do Curta Caicó na nossa página, e em menos de um dia já temos 1.000 inscritos no stream. Então, para a gente é uma grande alegria, porque é uma sinergia que acontece em prol do cinema, em prol da arte. Então, sejam todos bem-vindos à terceira edição do Curta Caicó, e fazer uma saudação especial aí aos nossos convidados especiais, Walter, Flávia, e ao nosso mediador Sandro, que vai com certeza conduzir esse bate-papo aí histórico para o audiovisual aqui do Rio Grande do Norte. Então, boa noite a todos e vamos a esse bate-papo. Bom, boa noite. O Raildo já deu as boas-vindas, inclusive maravilhosas boas-vindas, já dá aquela energia para a gente conversar e trocar essa ideia. O debate vai seguir da seguinte forma, Eu vou falar primeiro com um de vocês, depois com o outro, e aí a gente vai ficar trocando algumas ideias, tem algumas perguntas do público que vão ser enviadas pelo YouTube, e a produção vai mandar para mim, eu vou poder remeter essas perguntas para vocês, certo? Então, sem mais delongas, eu já começo perguntando para a Flávia. Flávia, você pesquisou esse filme a fundo, você foi uma das pessoas que articulou a restauração do filme, conversou com várias pessoas da produção. Eu quero começar perguntando para você o que foi que te interessou nesse filme e como é que você enxerga esse filme dentro da produção audiovisual do Nordeste. Liga o microfone, Flávio. Liga o microfone. Sim. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo, boa noite aos companheiros aqui dessa abertura desse debate. Gente, olha, eu sou paulista, eu moro aqui no Rio Grande do Norte já tem muitos anos, e quando eu cheguei aqui, eu trabalho com audiovisual já há muitos anos, quando eu cheguei eu queria saber o que é que
que tinha sido produzido, e eu me bati com um boi de prata. E antes de eu conhecer o Rio Grande do Norte, eu já conhecia o Seridó. Encontrei com seridóis pelo mundo todo, pelo Brasil todo, e o Seridó era assim, sempre aquela coisa superlativa, né? Quando eu fui fazer o mestrado, eu quis juntar as duas coisas, né? Assim, a minha paixão por história, a minha paixão por cinema, eu quis fazer cinema e história. E o filme se passava no Seridó, não por acaso, né? Foi muito interessante porque eu não sabia muita coisa sobre a história do filme. Nem o filme também, porque o filme eu só consegui ver numa versão horrorosa que circulava por aí, mas foi com ele que eu fiz o mestrado, né? Eu fiquei até com medo, depois que o filme foi digitalizado, de ter falado alguma bobagem, porque é outro filme que a gente vê agora. O filme é muito interessante, o filme ele tem uma estrutura diferente dos outros filmes brasileiros, ele é um filme que tem começo, meio e fim, ele é movido por nexo causal, não tem aquelas coisas muito viajantes não, do cinema brasileiro daquele período. Então, assim, ele foi um filme que me intrigou, né? Ele foi um filme que me chamou a atenção, e quando eu vi a história, o que é essa revolução que esses caras querem fazer, que é uma revolução que não muda nada, né? Uma revolução para ficar igual como estava. E aí, ao longo da pesquisa, eu fui descobrindo isso. Massa. E aí eu passo a palavra agora para Walter. Walter, esse filme ele foi o seu segundo trabalho como fotógrafo de longa-metragem, né? No registro que se tem da sua filmografia, só tem um filme anterior a esse como fotógrafo, que é o Antônio Conselheiro e a Guerra dos Pelados. E esse filme foi o primeiro longa que você fotografou, e o primeiro longa fotografado no Nordeste, que é a região de onde você vem. Você é daqui de João Pessoa, de onde eu estou falando agora. Como foi que você se envolveu no projeto? Como foi que você chegou para essa equipe do Boi de Prata, e como é que foi, na época, adentrar no Seridó do Rio Grande do Norte, que era algo diferente do que vem hoje, era uma imersão diferente? Fala um pouco sobre essa experiência, do seu envolvimento com esse trabalho. Bom, boa noite a vocês todos, a quem nos escuta, quem não está nos ouvindo. Para mim, antes de mais nada, é uma honra muito grande, viu, ser convidado por vocês, porque o chamado do Nordeste, para mim, é uma ordem. Eu sou da Paraíba, e você está em João Pessoa, né, Sandro? Sim, sim. E pelo jeito está quente, porque você está com um ventilador atrás de você. Está ao contrário de onde eu estou, porque aqui está um frio danado, eu estou na serra. E como eu dizia, eu sou paraibano, e existe uma característica do cérebro de registrar o que está perto de você, está sempre te acompanhando, né? Se você está numa paisagem se deslocando, o que está perto de você não te acompanha, né? Passa. Mas o que está distante, o horizonte, a montanha, te segue juntos. Para mim, isso é a Paraíba. Para mim, isso é o Nordeste. Está sempre atrás de mim, está sempre junto, ao longe, né? Então, todo chamado, toda solicitação para a terra, para o Nordeste, para mim é uma honra e uma oportunidade que eu tenho de ouvir o sotaque, é uma oportunidade que eu tenho de aprender, é uma oportunidade que eu tenho de ver as pessoas, né? Para mim, já só o fato de você estar em João Pessoa já me deixou emocionado aqui. Bom, na verdade, esse trabalho do Antônio Conselheiro, existe um fotógrafo de São Paulo, ele trabalha com publicidade, ele fotografou um filme chamado Sargento Getúlio e fez esse Antônio Conselheiro para a televisão, e ele chama Walter Carvalho de Andrade. Então, o fato de estar na minha filmografia como sendo um filme feito por mim não é verdade. Literalmente, o meu primeiro filme da minha vida, de longa-metragem, de ficção, eu tinha feito antes um filme com meu irmão chamado Homem de Areia. Mas o primeiro filme
Desculpa, o filme O Homem de Areia um pouco depois, desculpa. Mas o primeiro filme de longa-metragem de ficção que eu fotografei na vida foi o Boi de Prata. Boi de Prata. É literalmente o primeiro filme. Não tem nada antes de mim, entendeu? Só tem esse meu amigo de São Paulo para me atrapalhar, porque ele chama Walter Carvalho de Andrade, ele assina filme e acaba confundindo a coisa. Uhum. Esse filme, eu tinha conhecido o Augusto Ribeiro Júnior, que nós chamávamos de Piruzinho, o apelido dele era Piruzinho. Eu conheci em Brasília, ele era aluno do meu irmão. Meu irmão dava aula na Universidade de Brasília. Meu irmão foi para lá na época do Jean-Claude, logo depois que o Jean-Claude criou a escola de cinema na Escola de Comunicação da Universidade de Brasília. Meu irmão foi para lá, Fernando Duarte, estava o Paulo Emílio, Sérgio Tirré, Jean-Claude Bernardet, enfim. E eu indo a Brasília filmar, trabalhar, não só trabalhar com meu irmão, mas com outras pessoas, conheci o Augusto Ribeiro Júnior. Eu vou ter muita dificuldade de falar Augusto, porque eu sempre chamava ele, todos nós chamávamos de Piruzinho. E eu tinha feito um média-metragem com meu irmão, que foi meu primeiro filme, documentário. Esse sim, o primeiro dos primeiros, né? Mas era um documentário de 26 minutos chamado Excelência para um Trem de Ferro. Quando o Piruzinho me chamou, o Augusto me chamou, eu virei para ele e falei: Augusto, eu não sei fazer, eu não vou saber fotografar um filme com atores e tal, apesar de que eu já tinha sido assistente de câmera do Zé Medeiros, também nordestino, do Piauí, e eu tinha sido assistente e tinha trabalhado com atores, inclusive o filme que eu fui assistente do Zé Medeiros. Era um filme que tinha um elenco extraordinário. O elenco de todos os grandes nomes da época, de Zélio Goya a Jofre Soares. Obrigado. A Jofre Soares, era um elenco extraordinário. Então, eu tinha experiência com ator, mas como assistente do Zé Medeiros. Então, para mim, eu falei: eu não tenho condições de fotografar um filme porque eu não vou saber. E aí o Augusto vira para mim e fala assim: mas eu também não sei. E essa frase dele dizer que não sabia foi fundamental para mim, porque me encorajou. Se ao invés de um sem saber, dois juntos dividem a responsabilidade. E, na verdade, a equipe inteira do filme, o maquiador que vem com o tempo, depois do filme, ele foi se transformando dos maiores maquiadores do Brasil. Depois foi para a França, trabalhou na França há muito tempo, que é Amaro. Amaro. Amaro, grande Amaro. Amaro era um maquiador de televisão. Televisão, nos anos 70, no Rio Grande do Norte, era botar blush corrigir uma coisa à toa ali de um apresentador. Não tinha um trabalho de caracterização como maquiador. O cenógrafo nunca tinha feito cinema, eram dois garotos, nunca tinham feito cinema. Os atores a maioria dos atores eram atores que estavam também iniciando a vida. Tinha já pessoas como Marinho, que é pernambucano, por sinal, que já tinha experiência, tinha feito Terra em Trânsito, em Globo e tal, mas a grande maioria, os cabeças do filme, eram todos marinheiros de primeira viagem, inclusive o diretor, que era o primeiro filme dele. Então, o desafio era esse, era como se entender com a linguagem, com a tecnologia, no caso da fotografia, que é técnica e arte, né? Técnica e linguagem. Esse foi o grande desafio, quer dizer,
e aí nós partimos para... Eu me lembro que eu levei o meu gaffer, o eletricista-chefe, era um garoto de 17 anos, Tião de Luna, que nunca tinha feito cinema também. Ele fazia reportagens no Rio de Janeiro comigo, trabalhava comigo numa equipe de documentário que a gente fazia para a Embrafilme e para a TVE, e ele fazia a luz de reportagem, entrevista, acender 2 luzes, 3 luzes ali, uma coisa simples. E eu coloquei ele como responsável pela... Eu me lembro do tio Ulisses, que era um eletricista mais velho, um senhor, ensinando a ele como fazia ligação em série, né? Você pegar 2 lâmpadas 220 e acender as 2 ao mesmo tempo em série, né? Com 110, enfim. E era um aprendizado. A pessoa que sabia fazer cinema, que tinha experiência de fazer cinema, era o Sunny Schertz, que era o assistente de direção. Esse conhecia cinema, sabia cinema, como assistente de direção, era um senhor, tá certo? Que esse sabia. O maquinista-chefe, que era o Paquetá, também sabia. Também era uma pessoa experiente do cinema, já tinha feito muitos longos, mas era o maquinista que eu levei. Portanto, era uma equipe de amadores, e amadores aqui não no sentido de não saber fazer, mas amadores no sentido de amar o que faz, né? Amar o que faz. E partimos para o sertão de Caicó, que eu até hoje, eu acho, me desculpe os pernambucanos, os baianos, os paraibanos, mas é o sertão mais bonito que eu já filmei. E, curiosamente, nunca mais voltei lá, a não ser de passagem. De passagem. Enfim, eu fotografei um filme chamado Abril Despedaçado, e eu fui buscar locações lá, tentando convencer o diretor, que é o Valtinho Salles, para filmar no Sertão do Caicó, porque eu sou apaixonado por esse lugar. Bom, dito isso, pelo menos a gente pode... Eu tenho muita coisa que eu podia falar, e eu vou pedir desculpa porque eu vou me enganar e não vou lembrar de tudo, porque os anos são cruéis, eles passam e levam a memória para a gente, pelo menos em mim, a memória vai para um lugar só do meu imaginário, né? E Val, tem uma coisa, esse foi o primeiro trabalho que você fez com película em 35mm em cores, foi o primeiro trabalho que você fez no longa-metragem também em cores, não é isso? Trabalhando com película... Na época desse filme, quando eu comecei a trabalhar com cinema, na época desse filme, a cor ela não estava no apogeu, mas ela estava substituindo o preto e branco. Então tudo era muito novidade, tudo era muito na verdade era difícil, muito difícil, porque falando assim as pessoas não entendem, porque hoje há uma facilidade tecnológica, não quer dizer que seja melhor nem pior, mas as facilidades tecnológicas de hoje, comparada com as dos anos 70, é bastante diferente. É bastante diferente. O tipo de filme, o tipo de equipamento. Por exemplo, todo filme, eu fiz o filme inteiro sem ver copião. Eu nunca vi copião no filme. Eu filmei todo... só um instante. Só um instantinho. Eu pedi para fazer um pouquinho de silêncio. Fecha a porta para um pouquinho de silêncio. Eu estou com as netas aqui e elas estão brincando ali. Mas, enfim, então para mim tudo era novidade. Para mim tudo era novidade. Inclusive tem o Augusto, ele falou assim, Valtinho, eu tenho uma pessoa lá eu não me lembro se era
de Natal ou se era de Caicó, mas era uma pessoa que tinha habilidades para fazer, para construir equipamentos. Então, ele fez um traveling, ele fez tipo como é que chama isso? Um carrinho, né? Com os trilhos o cara fez uma calha, assim, a roda corria dentro daquela calha, quer dizer, uma coisa meio grotesca, mas que a gente usou e fizemos os trailers do filme com isso. Não era um equipamento sofisticado, né? Era um equipamento improvisado. Curiosamente, isso, até hoje, eu tenho uma tendência no meu trabalho de utilizar, de improvisar com determinadas tecnologias, mesmo tendo a disponibilidade que eu tenho hoje de equipamentos sofisticados, eu gosto de improvisar, eu gosto de descobrir. Eu não sabia que eu ia falar nessa live, porque eu estou aqui há 5 meses, né? Porque eu poderia ter trazido, eu tenho um vasto material, um vasto não, mas eu tenho bastante coisa. O meu sonho um dia era fazer uma exposição das minhas fotos do filme, entende? O livro que eu tenho, eu não sei se é da Flávia, eu quando recebi, é um livro, eu sei que é um livro que faz uma análise do filme e faz um levantamento do filme. E eu fui catar lá para ver se tinha alguma coisa de mim, de uma maior vaidade, né? Eu sou vaidoso, né? Eu sou vaidoso e eu tenho a coragem de dizer que sou vaidoso, né? Então eu sou. Aí eu não me encontrei no livro e eu falei, poxa, eu podia ter dado fotos para o livro, podia ter Walter, eu te contribuído. procurei tanto. Mas eu sou a pessoa mais. Eu sou achável, ainda mais hoje em dia com essas coisas de e-mail, Eu passei o WhatsApp, eu passei e-mail, eu fiz de tudo. Eu pedi para outras pessoas entrarem em contato com você. Foi uma coisa. Não sei se você estava muito ocupado na época. Tentei Mas muito olha falar. só, é estranho porque eu sempre, como eu falei, eu sempre atendo os chamados. E depois também tem o seguinte: eu me lembro que eu estava numa batalha na época, uns meses antes de eu receber esse livro, eu estava numa batalha com a filha, acho que é com a filha dele, para resgatar o filho. A filha ou filho? Para O seu microfone está fechado. Ele tem filhas e filhos. Talvez. Pois é, então acho que era uma menina que morava em Brasília, alguma coisa assim, e que a mãe dela tinha os negativos do filme e tal, não sei o quê, e eu me envolvi com essa história para ajudar a ela de resgatar a memória do filme e tal. Então eu até cheguei a juntar material e tal, depois sumiu, assim, ninguém nunca mais me procurou. Eu fiquei com uma frustração danada, porque eu podia ter ajudado. Lula, Muito, pede nossa, muito. a tua mãe para trazer uma camisa, porque essa aqui está me furando aqui nas costas. Uma camisa, para mim, uma camisa desse tipo para mim. Enfim, mas eu sonho um dia fazer uma publicação, fazer uma exposição, uma coisa assim, com material, porque, inclusive, tem um troço no sertão do Caicó. Todo o sertão, da Bahia para cima, tem, que são os muros feitos de pedra. Os muros feitos de pedra. Todos têm. Mas o de Caicó, do sertão do Caicó, aí embaixo da Serra do Bezerro de Ouro, tá certo? Você tem as pedras fazendo o limite das propriedades arrumadas de um jeito que parece que elas foram fabricadas para se encaixar uma na outra. Eu me emociono só de pensar. Eu tenho uma foto disso, assim, entendeu? E, inclusive, no filme, o personagem constrói uma cerca. Eu me lembro vagamente no filme. É o Marinho que carrega a pedra e constrói. O Marinho é o... Hã? Para se proteger. Não, para construir, para proteger, né? Enfim, eu não me lembro exatamente para quê, mas tem essa cena no filme, né? Da construção, porque eu me lembro que eu forcei a barra para ter no filme, porque é de uma beleza, assim, tudo arrumadinho,
quilômetros. Porque não é um muro para fechar uma casa. São propriedades. Então, tem aqueles muros, assim, uma coisa assim de ajoelhar e chorar, agradecer a Deus de estar vendo aquilo, entende? No entanto, você tem, na Paraíba tem, no Pernambuco tem essas cercas, mas os que eu me lembro do Sertão do Caicó são inesquecíveis. São inesquecíveis. A cena que vocês falaram do Boi de Prata é uma cena icônica, porque isso vira uma barricada, né? Esse muro de pedra acaba virando uma barricada num dado momento do filme, porque tem uma cena aí em que o levante começa, não vou dar muitos detalhes, porque o filme vai ser exibido, mas é interessante. Eu sou do sertão, embora more em João Pessoa, mas sou do sertão, e é uma das coisas que mais me encanta, esses muros feitos com pedras. Me remete a algo, não sei, sei lá, um pouco medieval, aqueles muros europeus, né? Enfim, esse filme, perguntaram aqui, tem umas perguntas aqui do pessoal que está assistindo. Uma delas é o ano que o filme foi feito. A outra, eu acho que Walter já respondeu, mas aí eu devolvo para ele, que é se você já voltou... A camisa assim, a camisa... Não, a camisa... Desculpa. Não, tranquilo. Assim, uma camisa desse tipo. Tem uma listrada lá, traz lá, por favor. Desculpa, viu? Desculpa. A pergunta como é? Não, a pergunta é se você já voltou... O ano que o filme foi filmado, né? Ele foi lançado em 81, mas é o ano que as filmagens ocorreram. Uma pergunta aqui, deixa eu ver só o nome da pessoa que fez. É uma pergunta da Karina Ramos, certo? E o Daniel Fagoniel pergunta qual foi a última vez que você esteve em Caicó ou no Seridó do RN, né? Se foi na época do filme ou se você chegou a voltar nessa região depois. Eu voltei para fotografar. Voltei para fotografar, para convencer o Valtinho Salles. Não sei se vocês que estão me assistindo e vocês conhecem um filme chamado Abril Despedaçado. E eu queria puxar o filme para lá. E a gente acabou fazendo na Bahia. O filme é feito no interior da Bahia e tem umas duas sequências do filme que é feito em Minas. Em Minas, encostado ali no limite com a Bahia. Não consegui convencer de vir para o Sertão do Caicó e dessa região, mas gosto. Eu também tenho o seguinte, né? A gente se decepciona muito com o tempo, né? Você chega lá, aí, por exemplo, na Paraíba tem uma pedra gigante, assim, uma pedra, sei lá, 15 metros de altura, gigante, e ela tem uma corcova assim para dentro, cavada para dentro assim, e meio simétrica, né? Ela é meio simétrica assim, tanto por fora como com essa entrada de catedral assim, e no centro dessa curva assim tem um sol rupestre. Tem um sol rupestre pintado. Quando eu vi isso a primeira vez, eu quase tive quase tive um troço. Quase tive um troço de emoção. E aí, anos depois, eu fui lá até para filmar, porque eu queria convencer o diretor que estava fazendo o filme da gente ir lá filmar. E quando chegou lá, eles tinham construído na frente, praticamente dentro desse troço, um muro de concreto, assim, sabe? Então, há uma degradação geral de compreensão cultural. Por isso que é importante pessoas como vocês, e pessoas como vocês aqui no Rio de Janeiro, no Sul, em todos os lugares, porque é uma maneira que você, ao incentivar a cultura, você está preservando culturalmente os espaços, as coisas, né? Então, há uma destruição muito grande, construções sem necessidade, coisas de governo, obras de fachada. Tudo isso vai destruindo uma cultura visual, uma cultura arquitetônica, uma arquitetura natural e tal. Então, apesar disso, eu iria filmar em Caicó, no Sertão de Caicó. Amanhã, se me chamasse, eu iria sabendo que eu vou encontrar uma região da minha paixão, entendeu?
Enfim, eu vou pedir licença a vocês, mas eu vou trocar de camisa, porque eu botei uma camisa que tem alguma coisa que está me furando aqui nas costas. Eu, infelizmente, vou cometer essa indelicadeza, mas eu quero me sentir à vontade. Tranquilo. Então... É uma nudez que não precisa ser castigada, porque não chega nem a ser nudez. Aqui a gente não vai castigar nenhum nudez. Já foi. Então, eu aproveito para perguntar para a Flávia, como foi essa pesquisa, como foi que você conseguiu ver o filme? Porque a restauração é um processo muito recente, eu acho que não tem nem 2 anos que o filme foi restaurado. Como foi fazer isso? E você, pelo que você me falou, só tinha uma foto do estilo do filme que alguém tinha, que o Walter Carvalho fez essa foto, e aí mandou, mas você acabou não colocando no livro, porque a pessoa te mandou... Teve isso. É verdade, eu mandei uma foto, uma coisa assim. Por Amaro, né? O Amaro me... Tá aí, o Amaro, ele fez entrevista comigo, conversou comigo, o Amaro queria que eu fosse ao Rio Grande do Norte... aí realmente eu não fui, né, nesse momento por falta de agenda, mas eu tive 2 vezes no Rio Grande do Norte. Primeiro foi em 99, procurando locação, 99 ou 2000, não posso precisar, mas que o filme a gente fez em 2000, mas eu não me lembro se eu... mas acho que foi 2000. E aí eu viajei até o sertão do Caicó para, como eu já contei. E a outra vez, muito mais recente, eu fui exibir um filme, um documentário que eu fiz sobre um artista outsider chamado Moacir. E era um cineclube, um lugar que passava filme assim e tal, um cineclube, eu acho, uma coisa ligada à Secretaria Cultural do Estado ou da Prefeitura? Não, da Prefeitura. Fundação José Augusto, do Estado, eu estava lá. Pronto. E aí foi uma tragédia, porque o filme não dava para ver o filme. Não dava para ver. Primeiro, não reproduzia o som, não reproduzia o som. E eu levei a película, o filme era película. Então, não reproduzia o som, depois Depois começou a reproduzir o som, mas ninguém ouvia, muito baixo e tal. E eu tive que parar o filme lá na frente. E, por sorte, minha secretária de Cultura estava na sala e eu falei para ela que aquilo era um absurdo e que não podia permitir que isso acontecesse, porque você... Aliás, se tiver na plateia, nesta sala desse nosso encontro aqui, eu fui procurado nessa noite por uma menina muito simpática que escreveu um livro, fez uma análise, um trabalho de mestrado, sobre um filme que eu fotografei chamado Lavoura Arcaica. E o Lavoura Arcaica foi um filme que fez muito sucesso de crítica e de prestígio, assim, né? Um filme muito importante. Pelo menos umas 2 teses eu recebi, né? E fora as que o Luiz Fernando, que é o diretor do filme, recebeu sobre o filme, mas nenhuma delas foi tão profunda, tão bem pensada e tão bem examinada. O livro examinou o filme de uma maneira profunda, como é a literatura de Radwan Nassar, onde o filme se baseia. Essa menina me encantou, inclusive ela foi de uma gentileza incrível, porque ela levou 2 livros, um para mim e outro para o diretor do filme, né? E a parte que ela fala, o livro, o meu trabalho acompanha todo o raciocínio de análise dela do filme que ela faz. Então, engraçado que eu pude compreender melhor o que eu fiz naquele filme a partir do trabalho de tese dela. Foi muito interessante. Se ela estiver me ouvindo, eu quero mais uma vez agradecer a generosidade e a elegância com que ela me procurou e me presenteou os 2 livros. Maravilha.
E qual é o nome dela? Qual é o nome da menina? Não vou lembrar. Não vou lembrar. Eu não estou com... Porque não dá para trazer... Eu vim para cá, eu trouxe 50 livros, mas tem mais de 1000. Não dá para trazer todos os livros, né? Estão no Rio. Eu não consegui trazer todos, mas trouxe alguns. Ok. Então, eu já emendo, já que você falou na tese de mestrado, já emendo para a dissertação da Flávia esse processo de pesquisa para ela falar um pouco sobre como foi chegar na família do diretor do Boi de Prata e como foi que essa restauração aconteceu, né? Porque era um filme que era dado como perdido. Foi dado como perdido por muito tempo. Então, durante a pesquisa, eu entrei em contato com o pessoal do CTAV, Rosângela, do CTAV, e ela me disse que era possível que tivesse uma cópia na Cinemateca do MAN. Eu falei lá com o Hefner. Evandro, não. Hernando Hefner. Hernani Hefner. E ele foi super solícito, assim, ele permitiu, claro que eles me pediram, né? Eles pediram a anuência de todos os filhos, são 6, né? Eu tive que ir atrás de todos eles, inclusive de um que mora no México e trabalha com cinema também e tal. E aí eu fui atrás de todos os filhos, pedi autorização, eles deram, e nós conseguimos retirar o filme, mandar para São Paulo. O filme não foi restaurado, o filme foi digitalizado, e em alguns momentos é feita uma correção de cor, porque tinha fungo e tal. Ele não foi restaurado, né? O que nós vemos no filme, nós veríamos se estivesse passando o rolo lá da película. Então, assim, foi o que nós conseguimos fazer, foi a gente não estava conseguindo ainda patrocínio nem nada, mas um dos filhos, o filho lá do México, veio para cá no Festival do Guaramum, que apresentou o filme naquela cópia horrorosa que tem rodando por aí, e foi quando eu lancei meu filme. Eu fiz a minha análise a partir daquele filme, que era o que tinha. Né? Era o que tinha. E, inclusive, eu coloco isso no livro porque, assim, tem algumas coisas que passam, você não consegue ver o rosto das pessoas. Né? Hoje você vê no filme que vamos mostrar daqui a pouco. E foi assim, a família... Eu conversava já com alguns, principalmente com a Ali, que é a filha mais velha, que lembra de tudo e tal, e me falava... E ela foi me dando o contato dos outros filhos, eu fui entrando em contato. Esse do México, eu dei uma gugada e só consegui falar com a noiva dele, mandei lá no México, mandei um recado para ela, que falou com ele, produtora, é isso aí, né? Eu sou produtora também, acabei chegando. Você que eu não consegui chegar, mas não todo mundo eu cheguei. E foi assim, de boca em boca, e você vai chegando. É terrível você fazer um trabalho de audiovisual, né? De análise de imagem, com aquela coisa que a gente vê circular por aí. Aquilo é um atentado ao filme, né? Mas agora eu acho que a gente eliminou esse problema, espero eu. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Flávia. Essa cópia nova que está circulando não é, então, essa cópia aqui, porque eu tenho um DVD no Rio. Se eu soubesse, podia ter assistido o filme aqui e tudo. Essa cópia é uma cópia realmente muito deteriorada. Tem uma mais nova que essa agora? Tem, então. Essa que você tem, o próprio diretor, ele transcreveu, ele passou para uma TIC, ele passou da película para uma TIC, alguém passou para VHS, e do VHS foi feito o DVD, quer dizer, ficou lá atrás, né? O que tem agora é isso, é uma digitalização de uma cópia única que nós encontramos em película lá na Cinemateca do MAN, entendeu? Foi pelo menos partindo da cópia, mesmo tendo alguma perda de cor, alguma coisa de acidente com a própria cópia e tal, é bem melhor do que de um VHS que passou por uma TIC, não é? Não, dá para você ver a fisionomia das pessoas, é outra coisa, entendeu? Na época que a gente estava digitalizando, eu procurei você também, porque eu queria que você fosse dar uma ajuda lá na cor. Com certeza. Ou pelo menos nos desse uma referência e tal. Mas, com certeza. A gente faz um segundo capítulo dessa história. Se Deus quiser. Já que estão falando em cor, tem 2 perguntas aqui do pessoal que está assistindo o nosso debate.
A Camila Medeiros pergunta como é que é para você, Walter, propor locações no Nordeste para diretores do Sudeste. Se você já sentiu alguma resistência quando propôs locações aqui no Nordeste. E o Augusto Gomes pergunta, pelo chat, uma pergunta muito boa, porque inclusive uma curiosidade minha. Como foi usar a luz natural e artificial? Porque o Seridó e o Sertão, né, são regiões onde a luz é muito forte, o céu é muito azul. No cinema tem um linguajar que chama a luz muito dura. Então, como é que foi equilibrar a luz artificial e a luz natural? E se você, de fato, já sentiu alguma resistência quando você viu que um roteiro poderia ser filmado no Nordeste e propôs, e se alguma vez teve resistência, sempre foi muito acolhido? Olha só, eu não conheço nenhum diretor do cinema brasileiro que recuse uma proposta de filmar no Nordeste. Até hoje não encontrei. Não existe essa resistência no Sudeste. O que existe são adequações de projetos. Se você tem um filme que se passa no sertão do Nordeste, ou no litoral do Nordeste, ou enfim, de um filme de produção do Sudeste, então são duas questões. Ou o diretor, por uma questão de linguagem e por uma questão de opção, opta de ir para o interior de Minas, para o sertão de Minas, ou para o sertão de São Paulo, enfim, ou para outras regiões, ou Goiás, né? Goiás tem regiões de muita seca também e tal, bonito, por sinal. Ou então você também não pode deslocar uma equipe para filmar no Nordeste, né? Trazendo a equipe do Rio, São Paulo, enfim, do Sudeste. Eu nunca encontrei, assim, não sei de nenhuma. Pelo contrário, tem muito diretor que quer, ele quer filmar no Nordeste, ele não constrói um projeto com esse, porque é mais caro você deslocar. Hoje em dia, inclusive, você já tem até pessoas locais, né? Recife, por exemplo, em Pernambuco, foi se formando profissionais. Eu mesmo sou um dos responsável pela formação profissional de algumas pessoas de Pernambuco, porque eu comecei a filmar com Cláudia Assis, o Amarelo Manga, que é um filme de 2002, eu acho. Enfim, então a gente foi formando assistente, o pessoal. Na medida em que eu fui fazendo mais filmes com o Cláudio, a equipe do Rio ia diminuindo de tamanho, porque você começava a usar os que estavam chegando junto com a gente do cinema pernambucano, entende? Com relação à luz, toda luz é difícil. Eu vou usar a palavra equilibrar, que você falou, como é que foi equilibrar a luz exterior com o interior. Eu não vou te dizer como eu fiz, porque o que eu fiz provavelmente estava até errado, porque o que eu tinha de recursos, de refletores à mão, era o suficiente para fazer um documentário, sei lá, num documentário não sei, mas eu tinha uma disponibilidade de recursos, de equipamento, absolutamente precário, não porque fosse ruim, mas de pequeno porte, né? De pequeno porte, e inadequados ao sol do sertão, ao sol do Nordeste, tá certo? A primeira coisa que eu provavelmente devo ter feito, eu acho que eu fiz. Lula, fala mais baixo aí. Provavelmente a luz eu devo ter feito, mas não sei se estava certo o que eu fiz. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza: você não pode de cara querer equilibrar a luz artificial com a luz natural, ou querer
você não pode estabelecer uma disputa entre essas duas luzes. A primeira coisa que você faz, isso eu acho, porque eu sempre fui assim e continuo sendo, né? Nada me fez, mesmo com as novas tecnologias, das ciências tecnológicas novas, eu continuo fazendo da mesma forma. Quer dizer, a luz, primeiro que a luz não é para iluminar um ator, a luz é para proteger o ator, né? Para início de conversa, não se ilumina o ator, se protege o ator com a luz, né? Você tem que alisar o ator com a luz, você tem que amaciar o ator com a luz, né? Então, a primeira coisa que você deve fazer é deixar que a luz forte, que predomine naquele ambiente, naquele decor, naquele lugar, se acomode. Se acomode. Então, por exemplo, se eu estou no interior de um casebre, no interior do Nordeste, e tem um sol inclemente, a primeira coisa que eu faço, eu fecho todas as janelas e as portas. Sento dentro desse decor e espero 5 minutos para minha vista acomodar e eu ver os objetos. Aí eu vou e abro meia janela. Tiro 2 telhas. Vou e abro a porta da cozinha. Então, eu vou construindo a luz a partir da disponibilidade da luz única que eu tenho. Isso é tão verdade no meu trabalho que eu costumo, mesmo quando na luz noturna, eu procuro sempre trabalhar com uma única fonte de luz. Porque quando você acende um refletor, você provoca uma sombra. Quando você acende 2 refletores, você provoca 2 sombras e 3 problemas. Quando você acende 3 refletores, você acende 3 sombras, você provoca 3 sombras e cria 6 problemas. Porque trabalhar com a sombra é um elemento narrativo, dramatúrgico, tá certo? Então, quando você tem se um ator aproxima perto da passagem de uma porta ou de uma parede e tem 3 sombras na parede, essa pessoa deveria voltar um pouquinho para a escola e tentar entender melhor o que é que se faz com a sombra. Por outro lado, você pode ter uma sombra dessa pessoa nesta parede e fazer dessa sombra uma questão narrativa. Haja visto o cinema noir. O cinema noir é todo baseado na sombra. Então, a questão da luz, do equilíbrio e de como construir uma cena, uma imagem, eu costumo, às vezes, comparar com a música. A música tem silêncio. Se a música fosse só música, não tivesse silêncio, ninguém suportaria. A música só é música porque ela é música e não música. Ela é música e não música. Ela tem um tempo forte e um tempo fraco. Tan, 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 tan. A música, da mesma forma que a música tem o tempo forte e o tempo fraco, a luz tem o tempo forte e o tempo fraco. O equilíbrio e o conjunto de utilização do que é alto e do que é baixo, das altas luzes e as baixas luzes, é que você vai construindo o desenho dos objetos. É assim na arquitetura, é assim na pintura com a cor, é assim no desenho. São os contrastes. Então, se você está numa região, porque todo mundo diz assim, mas a luz do Nordeste é muito dura, mas na África também é. No sertão de Minas Gerais também é. Em Goiás a luz também é dura demais. E Goiás é pior, porque o Goiás, eu filmei bastante em Goiás. Tem uma hora em Goiás que você divide o céu em 4, em cada canto do céu está acontecendo, um é uma chuva, a outra é um céu nublado, o outro é um sol pleno e o outro é um sol que não saiu. Isso no pleno dia. E você está fazendo uma sequência que vai demorar 10 minutos na tela e como é que você filma, né?
Então, a primeira coisa que eu aconselho, assim, e que eu me aconselho e que eu procuro fazer, é entrar na paz com a luz forte que vem para mim. Primeiro que tudo, se eu for filmar no Nordeste, ao invés de eu levar refletor, eu levo protetor solar. Eu recomendo protetor solar, porque a luz, ela machuca, ela dói, ela é intensa. Você precisa, da mesma forma que eu me protejo para não ficar com essas manchas, né, senis, do mesmo que não adianta mais proteger, da mesma maneira que eu me protejo com o filtro solar, eu protejo o ator com a luz, para criar uma narrativa. Isso tudo em função de uma narrativa. Walter, eu tenho uma pergunta para você. Nós estamos aqui celebrando a história do Boi de Prata, né? Na abertura desse festival de cinema, que é um festival de resistência. Tanto que o símbolo do nosso festival é um cactus com sol, né? Festival de Cinema Curta Caicó. Em sua memória afetiva, o que é que o Boi de Prata ele representa para você? Querido, Raildson, eu vou dizer uma coisa a você. É difícil responder isso para você, né? Porque imagine um garoto que não sabia filmar, porque nunca tinha feito, chamado por um garoto atrevido, glauberiano, talentoso, libertário, instigante, provocador, inteligente, e diz para você que também não sabe. Então você imagina o processo de insegurança misturado com a segurança momentânea de alguns dias e, ao mesmo tempo, diante da possibilidade de assinar um filme como fotógrafo, ainda muito garoto. Tá certo? Então, eu não me lembro de tudo, mas eu me lembro... Inclusive, tem uma passagem muito interessante no nosso filme, que nós estávamos num hotel que pertencia ao Estado. E o gerente do hotel morava no último andar do hotel. Não sei, você sabe dessa história, não? Você sabe, Flávia? Eu sei, eu acho que sei o que você vai contar aí. Pois é, eu posso contar essa história? Eu acho que pode. Eu não explorei muito no livro isso, porque eu acho que não tem muito a ver com o filme, mas é uma história interessante, né? Eu acho muito interessante. Porque era uma época de repressão. Nós estamos falando de 73, 74, 78. Né? Hã? 78. 78 para 79. A filmagem? Vocês chegaram em Natal em 28 de novembro de 78 e foram para Caicó e filmaram janeiro e fevereiro e um pedaço de março de 79. Mas ainda era repressão forte, ainda era. Oxe. O negócio só vai acabar em 84, né? Curioso, eu achava que era 74. Não, 74 foi quando começou essa coisa da regionalização da produção e tal, mas o contrato foi assinado em 76, 78 ele organiza a produção e chega em Natal em novembro, finalzinho de novembro. Então você veja, em plena repressão, porque Médici estava aí acabando por volta de 73, 74, né? Que é o pior período, é o período de Médici. Depois vem o Geisel, que a coisa dá uma equilibrada ali, mas a gente continua a repressão braba, né? Repressão braba.
E, claro, essa geração, nesse período, todo mundo gostava de dar um 2 ali, né? Devagarinho, mas dava um 2zinho ali. E aí o gerente do hotel sentiu o cheiro da erva daninha e denunciou a equipe. Denunciou a equipe. Então, um belo dia, uma bela madrugada, a polícia do Exército do Rio Grande do Norte, de Natal, adentrou o hotel e pegou todos ainda dormindo, tipo 4 da manhã, estava todo mundo dormindo, né? Cada 2 no quarto, era assim dividido mais ou menos e tal. Eu mesmo dormia com... O meu quarto era dividido, eram uns quartos grandes, inclusive. Me lembro que eram uns quartos grandes. E a gente eu dividia com o meu assistente. Mas como eu não estava com nada em cima naquela época e também não era muito minha praia, eu escapei. Mas a equipe toda foi levada aos poucos. Foi uma loucura, porque parou um jipe do Exército na porta do hotel e ia levando de 3 em 3, de 4 em 4, dentro daquele jipe. E formou-se uma multidão de pessoas curiosas para saber o que tinha acontecido na frente do hotel. Entende? Então, um clima desagradável. Eu acordei com um camarada com uma arma aqui, assim, na minha cara aqui, assim, entendeu? Como se eu fosse pegar alguma coisa para matá-lo também, uma coisa... E aí eu fui pegar o óculos, ele não se mexe, então eu falei, não, eu tenho 10 de miopia, eu não estou te vendo, deixa eu botar meu óculos. Enfim, foi uma coisa que, contada agora, é engraçada, mas na época deu um medo danado. E o Sani Scherkes, porque ficou eu, o Sani Scherkes, o maquinista eletricista, meu assistente, o filho do produtor, que era estagiário. Ficamos uns 5 ou 6, porque o resto todo foi embora, porque eram os únicos que não tinha nada no quarto. O Sani Scherkes, que era já um senhor na época, esperto, tarimbado, né, pela vida, pelo cinema e tal, me chamou, falou assim, Valtinho, vamos fazer o seguinte, vamos sair do hotel, entrar na nossa Kombi com equipamento de câmera e vamos filmar. Vamos fazer a paisagem, vamos filmar a paisagem para a população ver que a gente continua trabalhando. O que foi uma ideia maravilhosa, porque a população viu que a gente foi trabalhar. E como tinha umas cenas que era mais próximo da cidade de Caicó, nós ficamos por ali, filmando uns planos da paisagem, subindo num lugar mais alto para ver a paisagem e tal, para dizer, ó, estamos trabalhando e esperando. E eles foram liberando a equipe aos poucos de volta. A equipe foi voltando aos poucos para o hotel. E durante muito tempo o Augusto respondeu o processo foi processado e tal, porque o problema é que o gerente do hotel ele era um camarada despreparado, ele era uma pessoa careta, despreparado, e que viu aquilo e achou que... E era eu provavelmente também com medo, porque o hotel era do Estado. Mas aí houve o Amaro, que tinha políticos na família, acho que o pai dele e tal. Acho que o pai dele tinha sido governador, se eu não estou enganado, alguma coisa assim. Alguma coisa que ele tinha ligações de política da família e que acionou lá e tal, e logo se resolveu a coisa, enfim. Mas imagine que sem celular, né? Tudo por telefone fixo, uma complicação para falar. Mas, enfim, essa é uma história engraçada, quer dizer, uma história, uma anedota do filme, né? Porque o que fica mesmo é a questão de como fazer aquele filme, né? De como destrinchar aquele roteiro, né? Mas tem coisas assim muito interessantes. Por exemplo, o Augusto queria que
que o boi brilhasse no sol, né? O boi de prata brilhasse no sol. Então, o Amaro levou sei lá quantos quilos de purpurina, né? Purpurina, e aí falou, pô, como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente teve a ideia, João, era uma coisa em conjunto, assim, tivemos a ideia de dar um banho porque a gente jogava purpurina, mas a purpurina não ficava, saía do corpo do bicho, do boi, né? Boi com chifre enorme e tal. E aí a gente teve a ideia de dar um banho no boi de óleo de cozinha. E aí depois que ele deu um banho de óleo de cozinha, esfregou o óleo de cozinha no corpo do bicho, jogou a purpurina agarrou e não saiu mais. E o boi ficou brilhando. O boi ficou de prata. O boi virou de prata em pleno, né? Enfim, então, quer dizer, era um bando de garotos literalmente descobrindo como fazer, né? Então, agora, isso em todas as áreas, na área da área da arte, na área o figurino era feito pela atriz do filme, mulher do Augusto, que eu esqueci o nome dela. Figurino era feito por Núbia, não? Não, a Núbia era figurinista assinando e tal, mas essa menina digamos que que idealizava as coisas do figurino. Então, como é que é o nome da atriz? Fátima Barreto. Fátima, exatamente. Né? Ela está assistindo a gente, eu acho. Ela está assistindo, né? Então, tinha Fátima, tinha Núbia, tinha o ator que até morreu, Álvaro. Não, o Alvin Guimarães, mas o ator do Rio Grande do Norte. O principal. Me falhou agora, Queiroga? Lenício Queiroga. Lenício Queiroga. Marinho era o outro. Marinho é fantástico, né? O Queiroga. Tinha o Alvin Guimarães, tinha um ator que eu não me lembro. Eu me lembro que o Coronel foi feito pelo meu maquinista. O Coronel é o nosso maquinista, é o Paquetá, que já até foi para outra dimensão. Teve um dos cangaceiros que era o cenógrafo, não era? Como era o nome do cenógrafo? Eram dois meninos de cenografia. Lúcio, não sei o que, Lúcio. Era Lúcio, né? Eu não vou conseguir lembrar eu lembro da minha equipe, porque era uma equipe muito pequena, muito pequena. O filme era um filme emergente, era um filme que não tinha... Não, eu fiz o cálculo, Walter. Hã? Eu fiz o cálculo. Ontem eu estava fazendo o cálculo, porque eu tive acesso aos contratos, né? Foram 3 milhões de cruzeiros, o que daria hoje, mês de agosto, 2 milhões e 500 de reais. Vocês trabalharam com 2 milhões e 500 mil reais. Como se fosse dinheiro de hoje? Na época era 3 milhões e qualquer coisa de cruzeiros. Eu fiz aquele cálculo pelo Banco Central, 2 milhões e 500. Vocês filmaram com 2 milhões e 500. É muito dinheiro para fazer um filme hoje, eu acho. Para aquele filme... Mas que veio até gerador do Rio, veio tudo do Rio, não foi? Não tinha nada aqui. O gerador era um gerador pequeno. Agora eu não vou lembrar se foi do Rio. Apesar de ser do meu departamento, eu não vou lembrar se eu não me lembro. Eu me lembro bem da gente tirando do Garfield, tirando energia da rede. Da rede elétrica. Da rede elétrica. Me lembro disso, me lembro de... E o incêndio? Tem um incêndio que nós fizemos na casa, que o cara toca fogo na casa do vaqueiro. Mas, olha só, aquele incêndio, eu não sei como a gente não morreu, porque incêndio com gasolina, botando gasolina, tocava fogo, álcool e tal. Aí, quando chegava na hora de filmar, o fogo baixava. Olha, é incrível. E tem mais, né? Parece que
a casa não tinha sido autorizada, o dono da casa não tinha autorizado queimar. Queimaram e depois disse que deu uma bronca enorme isso, né? Essa história eu me lembro que... Porque é o seguinte, a casa, quando queimava a madeira, a palha da casa e tal, acabava o fogo, porque as paredes não pegavam fogo. E a gente achando que ia ser um incêndio fantástico, quer dizer, porque não é assim que se faz incêndio, né? O incêndio é feito a gás, você acha que aquela casa está pegando fogo, mas aquilo é tudo sob controle. A gente podia ter morrido ali e tal. Aliás, tem uma passagem que é o seguinte, o carro de câmera, a Kombi de câmera, não era Kombi de câmera, era uma Brasília. Para imaginar que o nosso equipamento de câmera era uma 2C, cabia numa Brasília, você imagina o tamanho desse equipamento. Era assim, uma zoom, 3 ou 4 lentes, 2 chassi, corpo da câmera e bateria. Era o mínimo, mas muito pouco mesmo. Eu vou ver se eu trago aqui, eu vou pedir para, lá embaixo, eu estou no ateliê, para não sair daqui, eu vou pedir para trazer um livro onde tem uma foto, onde eu inventei pela primeira vez, sem saber que eu estava inventando, um treve aéreo. Vou mostrar. Espera aí. Lá também tem uma grua, que eu fiquei perguntando de onde saiu essa grua. Vou te explicar. Você vai entender agora. Por isso que eu falo que um dia eu faço essa... Enquanto vocês pesquisam aí, tem uns comentários aqui do público, né? A Kaline Almeida, que é uma cineasta de João Pessoa, parabeniza o Walter, fala que teve uma aula de fotografia quando estava falando sobre luz. A Ana Oliveira parabeniza a Flávia pelo trabalho sobre a pesquisa, diz que é maravilhoso. E tem uma pergunta que eu já emendo aqui, porque tem a ver até com o roteiro do filme. Flávia pode responder. Ela pergunta, a Karina Ramos pergunta se tem alguma similaridade entre Bacurau e Boi de Prata, a não ser o fato de terem sido filmados no Seridó. Boi de Prata em Caicó e o Bacurau em Parelhas. Olha, eu vou dizer o seguinte, os filmes, assim, o Boi de Prata ele é passado no tempo dele, lá em 70 e poucos, o Bacurau é agora, né, a ação do filme é passada cada um no tempo presente. Né, eu vou buscar o negócio aqui enquanto ela fala, tá? Ok. Posso? Mas, assim, para mim, os dois têm em comum pelo seguinte, os dois tratam de uma questão que é a descolonização, né? É identificar uma figura como colonizador, né? No caso do Boi de Prata, é o Eloy Dantas, que é um cara que traz as coisas do exterior e que ignora a cultura da terra. Ele age como um colono, né? Trazendo a ideia do colonizador para o sertão, ignorando a forma de vida original ali. No filme, quem é atacado? Atacado é o poeta e o vaqueiro, né? A cultura popular e a cultura do gado, que é uma coisa que está na base da formação do Seridó. E no Bacurau também é um pouquinho diferente, porque é mais atualizado, para uma situação mais possível agora, mas você tem pessoas que praticam tiro ao alvo em seres humanos, né? Também estão lá pouco se lixando se vai morrer todo mundo, eles tiram os caras do mapa. E tem a postura do colono também. Quem faz o papel do colono? É aquela carioca e aquele paulista, né? Que fala, não, nós somos iguais a vocês, nós somos lá do sul, não sei o quê. Ele tem essa figura, ele é essa figura intermediária entre o colonizador e o colonizado. E, para mim, assim, a coisa que mais se parece é a resposta que os dois filmes dão a essa questão. Né? Que eu não vou falar agora, porque as pessoas vão assistir o filme, depois a gente pode conversar. Maravilha. Maravilha. O Walter ficou de procurar a foto. Enquanto o Walter procura... Enquanto eu acho aqui, alguém perguntou alguma coisa, eu perdi um pouco da explicação da Flávia, uma pena. Tem uma pergunta, assim, você já respondeu, que é a questão do boi, do óleo da purpurina, respondeu muito bem, essa história eu também não conhecia. O Wallace Santos pergunta como é que era a tua relação, acho que você já respondeu também, em relação aos outros profissionais.
E tem uma pergunta do Maviael que não tem a ver com o filme, tem a ver com um curta que eu acho que você vai lançar, que é Caruatá, né? Que aí é um pouco distante do escopo do debate, mas, enfim, deixa eu ver aqui mais um comentário que foi feito sobre... Maviael pergunta se a imagem encontra a fotografia, se a imagem encontra a fotografia ou o contrário, né? Como é que é esse processo de encontrar a fotografia, se é o fotógrafo, se é a imagem que encontra o fotógrafo que encontra a imagem. Essa questão é o seguinte, eu tenho uma teoria que não é você que encontra a foto. Falando aqui de fotografia de estilo, né? E não de fotografia de cinema. Existe uma lei, um enunciado da física que a pessoa que observa perturba o observado. O que você vê não é? Então é o seguinte, existe o objeto que você descobre, que acha que está vendo, que acaba de descobrir, existe no objeto uma face dele que você não vê. Não há a menor possibilidade de você enxergar o objeto de todos os lados que ele se compõe. Tá certo? Existe sempre entre o que você vê e o que você deduz. E se você levar isso para o nível abstrato, ou da psicanálise, ou como queira, a vida é assim, o amor é assim. Você não vê ele por completo. É preciso que haja uma relação, até pode chegar em entropia, mas é preciso que você circunde o objeto para vê-lo como um todo. Então, quando você olha alguma coisa de que você enxerga como tal está te vendo. Por isso que a foto te vê e você não vê a foto. Entende? É o contrário. Isso na minha cabeça. Tanto que porque eu tenho uma atividade de fotógrafo, né? Eu faço exposição, faço livro, eu tenho galeristas, eu participo. Eu sou fotógrafo, né? Eu sou um fotógrafo. Então, quando eu acho que eu estou sendo encontrado pela imagem, há uma descarga emotiva, há uma descarga internamente, há uma danação, um desassossego por dentro de mim, entende? Como se aquilo não fosse, como se eu não fosse dar conta daquilo, né? E 5 minutos antes ou 5 minutos depois é o mesmo que nada, é o mesmo que nunca, compreende? Então, daí você achar que levou alguma coisa na sua câmera, e quando você revela aqui, entenda-se, quando você põe na tela do seu computador, etc., você descobre que não tinha aquilo que você viu. Você entendeu o que foi visto e o que você viu, tá certo? Por isso que nem toda foto se dá, nem toda foto acontece, né? Não passa de uma, em mim eu chamo de agonia, de uma aflição, de uma danação, de que eu vejo aquilo e acho que estou sendo comido por aquilo, estou sendo absorvido por aquilo. É um pouco isso que o Maviael perguntou, né? Sim, sim. É isso aí, Maviael. A gente está chegando perto do fim do debate, porque vai ter sessão do filme, então, antes de terminar, eu vou fazer e você, enquanto Walter procura a foto, eu vou fazer uma pequena pergunta para vocês que tem a ver mais com o filme, né? Seria para a Flávia e para o Walter. Eu acho o Boi de Prata um tipo de relicário audiovisual, né? Que esse filme existe, que existe um filme com as imagens que ele tem, captando o que ele capta com recorte, e na época que ele foi feito, né?
é uma coisa muito um ponto fora da curva. Primeiro que no Nordeste, essa época, era muito difícil que o cinema acontecesse, né? Era uma produção muito limitada no Nordeste. Até como a Flávia falou, existia uma campanha forte para que se fizesse cinema fora do eixo. E o Boi de Prata foi feito no Rio Grande do Norte, que era um dos menores estados do Brasil, que não tinha cinema profissional, era muito pouco. E é um filme que tem um registro muito, muito potente da época. Então, para vocês falarem o que esse filme significa na trajetória de vocês, da Flávia como pesquisadora e do Walter como fotógrafo, que é o primeiro filme dele de ficção, a primeira vez que ele filmou em 35 em cores, e depois o Raildo vai fazer um anúncio, né? Depois que vocês falarem, tem um anúncio do Raildo, né? Que eu vou depois completar com uma proposta que eu vou fazer aqui, lançar uma proposta para o Walter aqui, não sei se ele vai aceitar, mas... enfim, seria isso. Vocês falarem um pouco de como o Boi de Prata conversa com a trajetória da Flávia pesquisadora e do Walter fotógrafo de cinema. Quem fala? Bom, eu posso falar. O que é... Repete a pergunta para mim, por favor. Qual é a relação que o Boi de Prata tem na tua trajetória de vida, de fotógrafo de cinema, de artista do audiovisual? Bom, é o impulso inicial, né? E como todo impulso inicial, ele, quer dizer, se eu remesso uma pedra no espaço, ela vai levar um tempo de percurso até iniciar a queda. Se essa força for suficiente, essa pedra ela nunca vai cair, porque ela seria jogada com uma força necessária para que ela não caia. Eu diria que o filme é como uma pedra que me lançou, que me arremessou no espaço, e até agora eu estou me segurando. Não houve nada ainda que me derrubasse, né? Graças a Deus, até mesmo a pandemia, entendeu? Pelo menos eu estou segurando até agora, né? E, quer dizer, esse impulso foi o impulso é o seguinte: o Boi de Prata não era um filme para justificar, não era um filme para responder, não era um filme para responder uma questão, era um filme para perguntar, era um filme para provocar. O Augusto era glauberiano. Ele não tinha, ele tinha uma urgência do que ele queria fazer, do que ele queria dizer, entendeu? Então, e isso é uma característica um pouco da época, né? Hoje, o impulso é diferente, o interesse e as questões levantadas pelo próprio cinema e a forma com que a juventude se lança ao cinema, no sentido da produção, de fazer, é bem diferente, porque tudo está mais à mão, tudo está mais conectado, né? Tudo está mais relacionado com uma tecnologia que ajuda, que contribui, né? Nós é como se fosse bandeirantes, é como se fosse desbravadores mesmo, assim, de um processo desconhecido. O cinema, eu acho que o cinema ele nunca deve ser feito, a não ser para você ver como é que ele fica depois de feito. Eu costumo dizer que quando acaba um filme, eu estou pronto para fazê-lo, entendeu? Esse espírito, ele vai se perdendo. Se você não se cuida, você também vai perdendo isso, entende? Então, o Boi de Prata tem esse sentido do cinema emergente, do cinema necessário, do cinema que tem que ser construído. E isso também é resultado de uma política, apesar da época da ditadura, da Embrafilme. A Embrafilme foi um órgão muito importante, e era o Roberto Farias na época, entendeu? Com a chamada da diversificação, da descentralização da produção, né? Que possibilitou, era um filme produzido pela Embrafilme,
Era um filme produzido pelo governo, entende? Então, é um filme que pode servir de exemplo a esse governo genocida que está aí. É um filme que pode servir de exemplo ao momento em que nós estamos vivendo de genocídio, de arbitrariedade, de disputa de poder, ou seja, um governo que eu não reconheço como governo. Agora, o problema é que o Brasil é muito mais forte que isso. Eu tenho certeza que a gente, com paciência, com parcimônia e com critérios, a gente vai vencer esse desastre que está acontecendo culturalmente e politicamente no país. Então, esse filme, se ele passa hoje, ele é uma resposta a esse processo desastroso de um governo genocida que nós estamos vivendo. Com os índios, hoje nós tivemos a morte de Dom Pedro Casadali. Ontem foi a morte do Terena. Eu acho que a gente devia fazer pelo menos 10 minutos de silêncio aqui em homenagem a esses dois homens. São dois grandes líderes da comunidade cientista indígena, entendeu? Da maior importância. Eu cheguei a frequentar o Dom Pedro Casadali. Quando eu soube hoje que ele morreu, parei do que eu estava fazendo, e fiz uma retrospectiva dos momentos em que eu tive com ele em São Félix do Araguaia e do momento que eu tive com ele por 2 vezes em São Paulo, na Conferência do Bispo do Brasil. Como é que chama o lugar? Esqueci o nome do lugar, em São Paulo. Eu me lembro do cinto dele, um cinto poído, assim, o cinto dele era poído porque ele só tinha aquele cinto, um homem digno, um homem de uma dignidade incrível, Dom Pedro Casadali. Bom, eu acho que eu saí do assunto, mas esse é um livro que saiu de uma retrospectiva de todos os meus filmes que eu fotografei e dos filmes que eu dirigi. Foi feita uma retrospectiva aqui no Rio, São Paulo, Brasília, Fortaleza. E nesse livro tem muitos depoimentos, tem fotos, etc. E tem uma foto de um momento para você entender o que era o Boi de Prata. Olha só, não sei se dá para enxergar bem daí, mas eu estou com a câmera em cima que a gente chamou de padiola. Isso é invenção que a gente fez lá. Eu sentado numa padiola fazendo uma panorâmica como fosse um traveling mais alto para provavelmente acompanhar o ator que dava numa situação mais alta. E quando... Não é na hora da pedra? Hã? Pode ser. A cigana está na pedra? Pode ser. Vocês vão ver o filme aí, vocês podem... E outra coisa, quando o caboclo que está atrás é o Tião de Luna, era o meu gaffer, o meu chefe eletricista que nunca tinha feito um longa-metragem. E o da frente é um caboclo, é um vaqueiro da região. Isso não é um técnico, isso é um vaqueiro da região, um homem forte. Quando chegava no final de usar esse equipamento, eles abaixavam e a grua era as pernas dele. Eles flexionavam a perna e eu descia disso e saía andando, entendeu? E chamava isso de grua. Isso é o Boi de Prata. E está aqui eu e ele. Não sei se dá para ver eu e ele. Porque a gente fez uma filmagem aqui no Rio, na Fortaleza, no Forte... Enfim, a cena da onça. Da onça. A cena da onça foi feita aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Então, se você olhar, o filtro está preso na frente da lente com fita gomada, e o filtro é maior que a lente, porque esse filtro era do parasol da Zoom. Então, ele é muito maior que a lente está aqui. Então, essas coisas, você faz uma situação como essa, e depois você se vê fazendo um filme
sei lá, Budapeste. Eu quando eu desci do carro em Budapeste, no primeiro dia de filmagem, com 5 casacos, eu sou friorento, nasci na Paraíba, sou friorento. Quando eu desci em Budapeste do carro, do automóvel que me pegou no hotel para o set, tinha 6 ônibus gigantes estacionados, fora caminhões. Eu olhei para aquilo ali, eu falei assim, vem cá, eu vou dirigir isso aí, esse povo está me esperando, então o tamanho da encrenca é um pouquinho maior do que uma encrenca como essa. Agora, é preciso que você passe por isso aqui, entendeu? Para você poder encarar uma situação de outras dimensões, como, por exemplo, essa que eu citei de Budapeste, que é um filme que eu dirigi em Budapeste. Então, eu gostaria de só dar uma palavrinha que eu acho o seguinte, o filme, ele tem uma capacidade de falar de muita coisa. É um filme num tempo normal, né, de 90 e poucos minutos, mas ele fala da cultura que veio antes, né, da cultura do Nordeste, do Seridó. Ele fala da vida pessoal do diretor, ele fala de futuro, ele fala de Brasil, ele fala de terceiro mundo. O filme consegue, naquela história, naquele tempo regulamentar, ter várias camadas e falar de várias coisas. Eu reputo isso ao tanto que o diretor era um cara lido, interessado, era um cara que estava lendo lá em 70 e poucos autores que nós estamos discutindo hoje, como Frantz Fanon, decolonização e etc. Entendeu? Então, assim, ele teve um preparo, uma base livresca, ele teve um preparo técnico, porque ele fez uma faculdade com gente boa, né? Eu estava citando as pessoas aí, quer dizer, ele foi depois assistente do Nelson, quando foi para Niterói e tal. Então, assim, eu acho que tem muito cineasta em formação nos ouvindo aqui, né? Muita gente que pretende ser cineasta, ou que já é e está em formação. Eu acho que tem que entender isso. O cara se preparou muito. Cinema não é essa história de uma câmera na mão, nem os cinemanovistas faziam isso, cinema com uma câmera na mão e ideia na cabeça, isso era papo furado. Eles se preparavam e muito. E tem que se preparar mesmo, entendeu? E também entender o que está acontecendo no mundo que você está. Esse cara conseguiu fazer um contrato com a Embrafilme. O primeiro filme não era um cineasta conhecido, ele percebeu como é que a coisa se dava, ele acompanhou uma negociação, foi junto e fez o dele, né? Então, assim, entender qual é a política cultural, como ele inseriu o filme dele dentro do que a política de cultura, naquela época, o Plano Nacional de Cultura pedia. Você vai olhar, o filme atende a todos os quesitos do Plano Nacional de Cultura. A moda dele, entendeu? Estava numa repressão, havia uma tentativa de dirigismo cultural, porque o Plano Nacional de Cultura vinha lá dizendo que tinha que trabalhar com sincretismo religioso, com as 3 raças formadoras, com valorização regional. Tem tudo isso no filme dele, mas ele usou a moda dele, né? Então, como o Walter falou, nós estamos num momento terrível. Né? Nós estamos num momento terrível, dirigido maior impossível. A gente achava que os militares de 68 eram os trogloditas. Ora, como a gente era inocente, né? A gente nasceu uma Embrafilme desse regime, e nós não temos nada. Então, eu acho que as pessoas que vão trabalhar com cinema agora têm que estar ligadas nisso, entendeu? Elas têm que estar ligadas nisso. Dá para fazer, tem como fazer, quanto mais estudar, quanto mais ler, quanto mais entender o que está acontecendo conosco agora e com a sua arte, mais você vai poder fazer coisas que vai ludibriar essa gente chata que está por aí, né? Essa gente repressora, que não é conservadora, é retrógrada, é outra história, né? O filme, para mim, foi importante porque foi assim foi o meu batismo de fogo na vida acadêmica. E eu acho que ele é grande, é um filme grande. Eu comecei a assistir como mais um filme, né? Depois eu fui vendo, não, tem muito mais coisa aí. E eu encontrei muita coisa que não dá para falar aqui nesse momento, mas está lá no livro, se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada. Viu? Pena que eu não pude falar com você antes de escrever, mas a gente ainda fala. Eu tenho esse livro. E eu tenho esse cartaz
Eu tenho esse cartaz, não sei porquê, eu acho que eu tenho um folheto que tem uma coisa grande que eu escrevi sobre a fotografia do filme. Um folheto grande, né? Que vai... É um texto assim, muito tímido, assim, mas já era eu botando as unhas de fora, né? Porque eu me lembro da importância de que ele era para mim. Então, eu resolvi escrever. Tem uma coisa que... E essa gravura desse boi eu acho que é de uma pessoa do Rio Grande do Norte. Não, ele é de Pernambuco. É Ciro. É do Ciro, né? Tá com o Amaro, tá lá com o Amaro. É do Ciro, o Amaro, depois de muito tempo, eu trabalhei com o Amaro aqui, fotografando um filme o Amaro tem uma história fantástica. Eu fui passar uma época na França, em Paris, na casa de um amigo. Um amigo chegou para mim e falou assim: Valtinho, eu descobri que tem um nordestino maravilhoso que é meu amigo também e tal, e eu fui falar que você está aqui na minha casa, e ele ficou absolutamente alucinado, que ele é apaixonado por você e tal, e eu vou fazer um jantar para vocês aqui. E aí marcou e tal, e aí o Amaro chegou lá. Eu não vi o Amaro 20 anos, 20 e tantos anos que eu não vi o Amaro. Ele é um querido. E adentro aquela figura, a gente se abraçou, ficou abraçado um tempão e jantamos. Foi uma noite memorável. Então, o Amaro está com a gravura aqui do Ciro. Está com ele. Eu fotografei a capa do livro, eu fotografei diretamente dessa gravura. Olha só que maravilha. Eu tenho um cartaz guardado. A Núbia tem. Falando nessa gravura linda e nas fotos, vocês bem que podiam fazer uma exposição do Boi de Prata o ano que vem, lá no Curta Caicó 2021, quem sabe, na Ilha de Santana, é o que eu ia lançar. Pega as imagens do filme, enfim, transforma numa exposição, quem sabe dá certo, porque tem muita coisa bonita que eu acho que pode ser mostrada, né? Deve ter muita coisa, né, Walter? Você deve ter, eu tenho assim, fotos do Marinho, eu tenho foto do Boi, eu tenho fotos da Luísa Maranhão, que tem fotos da própria Fátima. E eu tenho um cromo, um slide, que é a foto da equipe junto com o Boi. A equipe do filme junto com o Boi. É uma coisa assim muito, muito... Eu fico emocionado, porque não sou saudosista, não, mas eu tenho um pé na melancolia e eu gosto muito de pensar sobre as coisas que a gente fez, porque é uma maneira de pensar o que a gente vai fazer ainda, em função do que a gente fez, né? Não existe, nada cai do céu, né? As coisas existem porque tem uma coisa antes, né? Anterior. Tudo está... Tudo tem uma relação atrás, diante, acima e dos lados. Nada está pendurado no espaço e cai. Não existe isso. Bom, gente, então depois desse debate maravilhoso, que foi um encontro emocionante, bonito de ouvir, e espero que frutifique em outros encontros, uma exposição em Caicó, que eu acho que seria lindo. Mais um livro, eu tenho um livro seu, de fotografias, não esse, reúne todos que eu vou comprar, mas eu tenho um que é do Lavoura Arcaico. Eu acabei não tendo tempo de levar para autografar quando a gente se encontrou em João Pessoa, mas é um livro que gosto muito, que é um filme muito importante. Eu estava numa sessão que você passou ele no Rio, em 35mm, no Estacionete, estava você e Celton Mello, nunca vou esquecer aquela sessão. Mas, enfim, é importante demais esse momento, esse encontro. Estou muito feliz por poder ter participado dele. Agradeço a Raildon, agradeço o Curta Caicó e agradeço a todos que estiveram com a gente, mandando perguntas, acompanhando, falando. E o Raildon tinha um recado, né, para o Walter, para ele seria dado no final, né, Raildon? Primeiro dizer que o nosso Jefferson, né, que está coordenando a live, ele disse que quase 700 pessoas passaram aqui pela nossa live, né? Hoje? Nós agora, nós temos
quase 700 pessoas já passaram pela live, nós agora estamos com 120 pessoas ao vivo, né? Pessoas que vão entrando e tudo mais, né? E dizer, assim, que para a gente foi um momento histórico, né, para o festival é de resistência, né? E dizer, Walter, que esse impulso que veio do Boi de Prata é uma inspiração para nós, né? É uma grande inspiração. Quero agradecer aqui a Flávia pela oportunidade de ter visto o Boi de Prata pela primeira vez numa qualidade bacana. Muito obrigado, Flávia, pelo seu esforço. E, Walter, você nos inspira, o seu trabalho nos inspira. Nós não poderíamos começar esse festival num momento tão difícil, né, num momento onde todos nós estamos aí sofrendo com essa pandemia, 100 mil mortos, todo esse governo nesse momento, a Cinemateca sofrendo, e a gente tinha que começar com Boi de Prata, tinha que começar com esse bate-papo com vocês, que para a gente está sendo assim inspirador, está sendo dá energia para a gente poder continuar nesse festival. Esse ano nós temos bons apoios, né, vários apoios, está no nosso site, mas 2 anos aí foi na raça mesmo, fazendo, sofrendo, na vaquinha, mas, Walter, todo ano nós reconhecemos pessoas que são importantes para o cinema. Todo ano nós temos esse reconhecimento. Nós temos um prêmio que se chama Prêmio Referência de Contribuição Artística. Então, nós queríamos muito estar com você aqui em Caicó nesse momento, conhecer pessoalmente, abraçá-lo, levar você para as cercas de pedra, para você ver essa Caicó, para você te entregar muito protetor solar também, para você se proteger, e quem sabe, vamos trabalhar para o próximo ano aí, a gente conseguir fazer uma 4ª edição, de repente te trazer, a gente fazer essa exposição junto com a Flávia, e é isso, amigo. Muito obrigado mesmo, e a gente, de coração, está concedendo para você um prêmio referência de contribuição artística do Festival de Cinema, pela inspiração que você, do seu trabalho de Boi de Prata e para a perpetuação da nossa cultura. Então, só gratidão mesmo, a gente começar aí com essa live histórica com vocês, são pessoas muito especiais. Valeu. Você quer me fazer chorar, é isso? De várias formas. Todo festival eu choro. Eu sou emotivo. Acho que o festival está assim. O Curta Caicó é uma coisa. O festival é muito emocionante, é uma coisa muito empatia. Então é um festival mesmo do coração, sabe? É do coração mesmo esse festival, e estamos aí resistindo. Parabéns pelo festival. Eu gostaria de dar parabéns porque eu sei como é difícil, ainda mais em um lugar pequeno, né, longe das capitais, mas você está resistindo, está fazendo, está muito bonito sempre, tem estado bonito e está muito bonito. Parabéns, viu? Parabéns a vocês que fazem o festival, que eu sei que não é só você, tem uma turma por trás aí. E parabéns, Walter, pelo seu título, pela sua carreira, foi um prazer te conhecer. Bom, eu só tenho que agradecer, eu realmente me emocionei com a sua generosidade. Eu acho que só tem uma maneira de resistir a isso que a gente está passando, não só do ponto de vista político, como do ponto de vista virótico, né? Eu acho que a única maneira de resistir é com a arte, porque em armas não sabemos atirar, e se soubéssemos não seria nossas armas, né? Falar, a gente pode falar, e falar através da arte é a maneira mais legítima de se combater a incongruência e se fazer vencer pela arte. Eu vou encerrar lendo uma coisa pequenininha aqui do Eduardo Galeano, que chama o Livro dos Abraços. Sintam-se, não só vocês três, como quem eu não estou vendo, sintam-se abraçados por mim, através, inclusive, desse texto pequenininho
mas que me impulsiona a viver, né? Do Eduardo Galeano. Quem não conhecer, deve procurar. Chama Função da Arte. É um livrinho, chama o Livro dos Abraços, e ele tem vários trechos que ele fala Função da Arte 1, Função da Arte 2. Eu vou ler o Função da Arte 1, e como meu agradecimento a vocês. Ele diz assim: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Covardofler, levou para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e de tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajude a olhar. Obrigado, gente. Obrigada. Sem fôlego. Ficamos sem fôlego agora, né? Eu moro em João Pessoa, então faz quase 5 meses que eu não vejo o mar. Esse poema me trouxe para o mar para perto, né? Tem aquela frase de Agnes Varda: se abrissem as pessoas, encontrariam paisagens; se abrissem a mim, encontrariam praias. É lindo isso, né? Eu até escrevi no aniversário de João Pessoa: se abrissem a mim, encontrariam as praias de Tambaú, de Cabo Branco, do Bessa, dos Seixas, porque eu tenho uma relação muito intensa com o mar e com a cidade. Então, me emocionou ouvir esse texto mais uma vez. Então, agradeço a participação da Flávia, do Walter, do Raildo, do Jefferson, que foi o homem que esteve com a gente na técnica, né? Se não fosse ele, esse debate não teria acontecido. Então, Jefferson, muito, muito obrigado, porque ele foi incrível. Ele foi o nosso MacGyver da tecnologia. E a todas as pessoas que acompanharam a live com perguntas, né? A gente teve um público incrível durante toda a live. Enfim, peço a vocês que assistam o Boi de Prata, quem quiser, quem tiver afim agora nessa final desse debate, e quem quiser a programação do Curta Caicó, vá lá, descadastre, leva menos de 1 minuto para se cadastrar, só colocar nome, enfim, nome e e-mail, já dá para acessar a programação inteira, tem muita coisa bacana, tem muita coisa massa, e o cinema está aí para congregar, para que a gente possa ser maior e melhor. Flávia, você não consegue mandar um DVD para mim do filme? Ou um link, alguma coisa? Eu vou conversar com você privadamente, pode ser? Pode ser. Pega meu e-mail com ele, tá? Pega sim, tá ok. Tá bom? Tá, um abraço. Sandro, eu queria fazer só um agradecimento aqui, né, aos nossos apoiadores, né? Eu acho que a gente tem que agradecer o festival desse ano contou com apoio estadual, né, através da Fundação José Augusto, Governo do Estado, da Eletrocenter, Rendgás, Sloop, Sebrae, Sesc, Morada da Paz, Replac, Implarne, Mystic, Elo Company, Centro Técnico Audiovisual, ACIRNES, IFRN, UERN, Prefeitura de Caicó, Cardume, Futura, Sete Cenas e InterTV. A gente tem que agradecer, Walter, porque 2 anos foi na míngua, foi mesmo foi na dificuldade. Então, vamos agradecer de coração, pessoal, por a gente conseguir fazer essa edição digital. A todos vocês aí, muito obrigado, viu, parceiros? Não, parceria tem que agradecer, porque sem ela a gente não consegue fazer. É isso aí. Isso é vida. Com certeza. Isso aí. Gratidão. Muito obrigado a todos. Obrigado, aí. Viu? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E agora ficamos aí com a exibição de um clássico do cinema potiguar, Boi de Prata. Valeu, galera. Acompanhe o Curta Caicó. Chegamos agora a 1.200 pessoas inscritas no nosso streaming, né? Enquanto a gente conversou, mais de 200 pessoas se inscreveram. Todo mundo acompanhando a programação no curtacaicó.com.br. 115 curtas-metragens aí para vocês verem até o dia 16, em grande programação.
Então, o filme vai passar aqui nesse stream, nessa plataforma, tá bom? Isso mesmo, agora mesmo. Tá bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Nada. Boa noite. Obrigado. Boa noite, beijo para todos. Boa noite, um abraço. Assistam o filme.